Amém? É tempo de multiplicação, diz a palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 13 a 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Aleluia. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Certamente te abençoarei e te multiplicarei, assim diz o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus de grandes manifestações, Deus de grande poder, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor de senhores, o Rei de reis, o Deus soberano, o Criador nosso, Criador de todas as coisas. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, e aqui nós nos prostramos diante de Ti, nos prostramos diante do Teu Espírito, diante da Tua verdade, diante da Tua graça, nos entregamos totalmente a Ti, Senhor, totalmente submissos à Tua vontade, ao Teu querer, para ouvir a Tua voz e Te obedecer, fazer o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, às nossas vidas nesta noite. Manifesta, ó Deus, a Tua glória neste lugar. Se cumpra por completo, Jesus, a Tua vontade. Se cumpra cabalmente aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas e para a vida desta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Aleluia! Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha amada e querida esposa e pastora Daniele, meus amados irmãos, benditos do Pai, ovelhas preciosas de Jesus Cristo nesta terra. O Espírito do Senhor nos leva a desejar o melhor de Deus, amém? É Deus quem nos ensina a desejar a multiplicação na nossa vida, a crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Portanto, não somos nós que estamos aqui levando alguém a desejar ter a vida multiplicada. Não, é o próprio Deus. Então as pessoas podem olhar e podem até questionar, criticar, mas não é com esse tipo de gente que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com o ensinamento de Deus. Nós estamos preocupados em viver aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E por isso nós não vamos deixar de anunciar aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Aquilo que lá na cruz do Calvário Ele consumou. Então nós percebemos que muitas pessoas não conseguem desejar esta multiplicação na sua vida. E depois ficam com ciúmes ou com inveja daquele que deseja a multiplicação e pela fé alcança. Então nós estamos aqui, amados, como um todo. Somos um no Senhor. Então nós estamos com a mente alinhada em Cristo, alinhada aos princípios bíblicos para viver a vontade de Deus. E isso é para todos nós, não é para um ou para outro. Então todos nós temos que nos permitir desejar o melhor de Deus. Nós temos que querer o melhor de Deus. Eu sempre digo neste altar, amados, nós temos o melhor e o pior. O que eu quero?
Deus coloca diante de nós o melhor e o pior. O que você quer? O melhor ou o pior? O melhor. Então, é com o melhor que nós temos que viver. É no melhor que nós temos que estar. É com pessoas melhores que nós temos que conviver. Por quê? Jesus tem o poder para multiplicar na nossa vida. E eu tenho que crer nisso. Eu quero lembrar com a igreja a proclamação do dia 31/12 de 2018, 31 de dezembro, o Réveillon com Cristo, em que o Senhor, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, trouxe as 20 proclamações para o ano de 2019. E a proclamação de número 13, e diz assim: chegou o tempo de poderosas colheitas. Veremos o poder da glória e da majestade de Deus como nunca foi visto antes. É para esse ano, é para essa igreja, é para a nossa vida, e eu não abro mão disso. O nosso Deus é o Deus que multiplica. Amém? Em Lucas, no capítulo 9, os versículos 12 ao 17, diz: mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então, disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, podendo-se ter uma estimativa de 10.000 pessoas, aproximadamente, para mais. E onde 5 pães e 2 peixes foram suficientes para toda essa multidão comer, e sobraram 12 cestos que os apóstolos levaram consigo. Igreja, a Bíblia revela que um jovem rapaz tinha naquele momento estes 5 pães e estes 2 peixes. Ele portava isso, era dele. E ele foi generoso, entregando aos apóstolos, que levaram as mãos do Senhor, o qual abençoou aqueles pães e peixes que foram multiplicados. O que nós entendemos? Que o que Jesus abençoa é multiplicado. Então, o que tem a multiplicação de Deus? Aquilo que Ele abençoa. Imagine comigo,
se esses pães e esses peixes não chegassem às mãos de Jesus, todos teriam comido? Não. Em Hebreus 6,14, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então o Senhor pega aqueles pães, aqueles peixes, abençoa e multiplica. Então ele diz para a tua vida nesta noite: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Amados, o pouco com a bênção de Deus se torna muito. Guarde isso no teu coração e viva isso. O pouco nas mãos do Senhor se torna muito, porque assim foi. Nesta situação, era pouco diante de mais de 10 mil pessoas. Então, a matemática de Deus é totalmente diferente da matemática humana. Porque, amados, tenta imaginar 10 mil pessoas. É quase a população de Pauçu. A população de Pauçu deve estar com o quê? 15 mil habitantes? Por aí? 17? Não tá. Aqui, antigamente, ele estava com uns 14, 15, aumentou um pouco. Então você põe 17 mil, tá? Mas a estimativa era que era mais de 10 mil pessoas que comeram. Então coloca quase a população de Pauçu. Consegue imaginar toda a população junta? Consegue imaginar? Amado, presta atenção. Jesus falou: olha, organizem de 50 em 50. E assim eles foram fazendo. Sentando de 50 em 50. Foram formando pequenos grupos. E aí, as pessoas veem passar 5 pães e 2 peixes. O que ele vai fazer com esses 5 pães? Aqui, amados, hoje, pouquíssimos aqui que estamos hoje. 5 pães e 2 peixes, dá para um pedacinho para cada um aqui, acabou. Se tiver com muita fome, esse povo estava com fome. Tanto que os discípulos estavam preocupados. Senhor, despede-os. Nós estamos escutando um som aqui que não é de glória a Deus. O som que a gente está escutando aqui é de barriga roncando. E daqui a pouco vai dar trabalho. Então, a lógica humana não tem nada a ver com a matemática de Deus. Por quê? A lógica humana diria: isso não vai dar para 10 pessoas. Que dirá 10 mil. Mas todas as pessoas comeram, e comeram, e comeram, e comeram, e comeram. Não foi um pedacinho para cada. Eles comeram até matar fome. E sobraram 12 cestos cheios. Sobraram. Então, nós precisamos entender que tudo que nós entregamos ao Senhor com fidelidade e generosidade, seja as nossas finanças, seja o nosso tempo, seja os nossos talentos, sabe? A entrega de vida na obra do Senhor, ainda que comece com pouco, igreja. Quando recebe a bênção de Deus, se torna muito. Se tornará muito. Será multiplicado. Quando algo é abençoado por Jesus, esse algo recebe o aumento. Recebe a multiplicação, recebe a prosperidade. Então, que nós colocamos as mãos de Jesus com generosidade, assim como fez esse moço, ele entregou estes 5 pães, esses 2 peixes, com amor. Com generosidade, ele não foi egoísta. Ele não reteve os 5 pães e os 2 peixes. Quando os apóstolos perguntaram, disse: não, tenho aqui, ó. Foi generoso, não é? Então, o que é entregue a Jesus com esta
generosidade, com a liberalidade e amor, tem a bênção de Deus, recebe a bênção de Jesus. Em Romanos 11:16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Só vai ser abençoado aquilo que é entregue nas mãos do Senhor de forma santa. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo diz, se forem santas as primícias da massa, ou seja, as nossas primícias, aquilo que nós entregamos ao Senhor, se for santo, se forem santas, então a totalidade da massa será abençoada. Então, todo o resto da minha vida terá a bênção do Senhor. O que eu colocar nas mãos de Deus de modo santo, com amor, com alegria, com generosidade, liberalidade, Ele multiplica. Amém? Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Igreja, Jesus, a palavra está dizendo que aquele que dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Esse moço, esse jovem rapaz viu isso. Ele deu liberalmente. E ele viu aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes sendo multiplicados de tal maneira que eu fico imaginando aqui hoje, tentando, sabe, ver o momento em que esse jovem rapaz viu o milagre pelos 5 pães e 2 peixes que estavam com ele. Deuteronômio 1, 10 e 11 diz: o Senhor vosso Deus os tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Eu recebo isso para esta igreja. Eu recebo em nome do Senhor esta promessa que é do Senhor para a nossa vida. Multiplicação. Salmo 107, versículo 38 diz: Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Então, as posses não diminuiu. Pelo contrário, foi também multiplicado. Provérbios 4, versículo 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Nós sabemos, amados, que até para se ter uma longevidade nesta terra, é dando ouvidos à palavra de Deus. É colocando o nosso viver nas mãos do Senhor. Amém? Obedecendo os seus princípios, obedecendo os fundamentos bíblicos para uma vida cristã. Quando assim se faz, nós recebemos multiplicação dos nossos anos de vida. Recebe? Amém? Eclesiastes 5, versículo 11 diz: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Então, nosso irmão, sábio Salomão, pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu: que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Ou seja, amados,
você vai ver com os teus olhos o efeito da multiplicação de Deus na sua vida. Eu creio que haverá multiplicação nesta igreja. Eu creio que nós teremos as finanças multiplicadas. Amados, eu creio, mas assim num agir sobrenatural de Deus, transformando radicalmente a nossa vida. Eu conversava isso com a minha esposa, com a pastora Dani, ontem à noite. Eu dizia para ela: amor, Deus vai mover algo sobrenatural. Deus vai mover algo tão grandioso que vai nos impactar, vai mudar a nossa vida de tal maneira. E quando eu falo isso, amados, é tudo relacionado à igreja. Porque a nossa vida é a igreja, a nossa vida é para a igreja, a nossa vida é para o Senhor, a nossa vida está totalmente arraigada, alicerçada na obra do Senhor. E isso eu dizia para ela ontem à noite: Deus vai mover algo grandioso. Sabe? Vai ser uma manifestação da soberania de Deus e todos nós vamos ficar impactados. Amém? Porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não estou aqui como um papagaio repetindo alguma coisa. Eu estou aqui falando aquilo que eu creio. Assim como o apóstolo Paulo, eu também. O apóstolo Paulo diz: olha, eu criei, por isso é que falei. Assim eu criei, por isso que falei. Eu creio, por isso eu falo. Amém? Então nós vamos ver algo sobrenatural, porque este é o ano, amados, da multiplicação, é o tempo das colheitas poderosas na nossa vida. Este é o ano que Deus já anunciou, que assim será para a sua igreja, o tempo de poderosas colheitas. Nós veremos o poder da glória e da majestade de Deus como nunca foi visto antes. Amados, eu creio, sabe, em novos rumos para o povo dessa igreja, profissionalmente falando. Eu acredito, mas acredito mesmo, sabe, de Deus abrindo portas jamais esperadas pelo povo dessa igreja. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem algo grandioso preparado para a vida desta igreja, para a minha vida. Em Levítico 27, 28 diz: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. A nossa vida aqui, amados, ela é consagrada deste modo ao Senhor, de modo santo. Então, nossa vida ela é santíssima diante de Deus. Por isso nós temos aqui, neste altar, amados, o cuidado de ensinar a tua vida o que você é para Deus. Como Deus vê a tua vida. Por isso esse altar se preocupa, amados, e paga um preço alto para lhe ensinar aquilo que é a vontade de Deus. Porque quando a Bíblia diz isso, olha, que, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ou seja, o que eu consagro ao Senhor, tudo é santíssimo. Então a nossa vida aqui, ela é consagrada ao Senhor. Por isso, a nossa vida é santíssima. A nossa vida é santíssima. Os nossos dízimos são santíssimos. A nossa oferta é santíssima. Aquilo que nós fazemos para o Senhor aqui, desde, amados, a organizar, limpar,
o templo, a casa de Deus, isso é santíssimo. É santíssimo. A partir do momento que eu me disponho a fazer isso, ao momento que eu dou a minha vida, o meu tempo, para fazer algo na casa de Deus, amados, isso é santíssimo e eu não posso querer tomar de volta. O que é tomar de volta? Deixar, falar, não, agora eu não vou dar mais, agora não vou fazer mais, agora chega, não, para mim não está dando mais. E isso não existe na obra do Senhor. Não existe. Eu não posso querer de volta. Eu não posso querer resgatar. Está escrito, ó, no entanto, nada do que alguém dedicar. Então, o que você dedica ao Senhor, você não pode querer tomar de volta. Ou seja, você não pode parar nunca. Você não pode deixar nunca, porque é santíssimo. É santíssimo. É um talento que você dá na casa do Senhor, é santíssimo. É ajudar lá com as crianças na escolinha, é santíssimo. É cantar, louvar no altar, é santíssimo. Não se para, nunca. É organizar a casa do Senhor, é limpar, manter a casa do Senhor em ordem, com excelência, é santíssimo. Tudo que nós dedicamos ao Senhor é santíssimo. Então, igreja, jamais se pode querer resgatar isso. Jamais. Lucas 9, 62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que... Vamos aqui direto. Olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos de novo? Ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem é esse? Aquele que tem posto a mão no arado. Ficou mais fácil a compreensão? Então aquele que põe a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Por isso, amados, há uma necessidade de entendermos que Deus, ele tem prazer de multiplicar na nossa vida aquilo que nós entregamos a Ele com generosidade e liberalidade. E o que é entregue para o Senhor com generosidade e liberalidade não se pede de volta. Estão entendendo? Olha em Números 11, 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Aleluia. Amados, a mão do Senhor está encurtada? A mão do Senhor está impedida de fazer a nosso favor? Não. Ele diz: ter-se encurtado a mão do Senhor? Amados, com tantos sinais, com tantas maravilhas, com tantos prodígios, o povo estava lá duvidando de Deus. Deus havia feito tantas maravilhas, tantos sinais, tinha tirado o povo com mão forte, e o povo estava lá. Moisés, olha para onde você trouxe a gente, Moisés. Está aqui tentando fazer a gente sonhar grande, Moisés. Está aqui tentando fazer a gente desejar o melhor, Moisés, mas a coisa só está ficando cada vez pior. Morreram no deserto. Morreram no deserto. Amados, a mão do Senhor nunca esteve encurtada ou impedida para trabalhar em favor daquele que nele espera.
Por isso Abraão, com paciência, ele esperou e alcançou a promessa. Quando o Senhor disse a ele: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim foi com Abraão, porque ele esperou com paciência no Senhor. Abraão passou por coisas que ele queria passar? Não, claro que não. Ele não queria passar por certas situações, mas ele passou. Ele enfrentou. Abraão queria ter levado o seu filho para apresentar em sacrifício ao Senhor? Abraão queria isso, amados? Estava no coração de Abraão fazer isso? Não. Mas Abraão fez. Por quê? Porque a partir do momento que Abraão deu o passo para andar com Deus, Abraão tinha entendimento que não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Porque Deus tinha falado para ele: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, amém. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho algo para responder para o Senhor. Eu tenho algo para fazer para o Senhor. Então, cabe a mim ter essa responsabilidade de entender que, o versículo anterior lá de Lucas 9,62, que se eu coloquei a mão no arado, amados, não foi porque eu quis, foi porque o Senhor me trouxe para colocar a mão no arado. Ninguém coloca a mão no arado porque quer. Abraão não queria, mas ele foi porque ele já estava na caminhada com Deus. Então, quando estamos na caminhada com Deus, não se discute com Deus. Se entrega tudo para Deus, se confia tudo a Deus, se consagra tudo a Deus e não se pede nada de volta. Por quê? Amados, Deus não tem prazer naquele que retrocede com Ele. Deus não tem prazer naquele que duvida. Deus não tem prazer naquele que faz corpo mole, desculpa a expressão. Deus não tem prazer naquele que não se mexe. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para multiplicarmos para Ele. Ah, mas eu não tenho o que multiplicar para Deus, pastor. Tem sim. Você tem muita coisa para multiplicar para Deus. Porque você está aprendendo que o pouco que você colocar nas mãos de Deus, Ele vai tornar muito. Então, às vezes, a pessoa acha que é muito pouco, né, aquilo que ela vai fazer. Então, ela prefere não fazer. Ah, não, é muito pouco. Ah, não vou nem me oferecer. Amado, a Bíblia diz que se a gente é fiel no pouco, no muito Deus nos colocará. Então, a gente tem que aprender a dar o passo no pouco. Ser ousado no pouco. Deus me deu dons, Deus me deu talentos, Deus me deu... Amados, eu não tinha nada. Aos meus olhos racionais, eu não sabia falar, não sabia me comunicar, eu não sabia nem ler a Bíblia. Não sabia. Não tinha nenhum entendimento disso. Só que Deus me capacitou quando Ele me chamou e eu dei o passo para Ele. E isso vai aumentando a cada dia. Então o que eu preciso é me deixar, sabe, entregar ao Senhor. Me deixar ir com o Senhor para que o Senhor se agrade de mim. Amém? E quando eu estou na caminhada com o Senhor, eu não posso olhar para trás. De jeito nenhum. Olha em Mateus 25, 14 a 30. Um texto que muito nós já estudamos aqui e vamos estudar de novo agora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Multiplicou. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Multiplicou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor:
Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, esse texto ele é muito esclarecedor em relação ao que Deus deseja de nós. Porque nós somos administradores de tudo que é de Deus. Então, tudo que tem na sua vida não é teu, é do Senhor. Então, para uns, Deus deu 5 talentos, para outros, Deus deu 2 talentos, e para outros, Deus deu 1 talento. Qual que é a nossa função? Enterrar o talento? Se enterrarmos, o que nós vamos ouvir do Senhor? Servo mau e negligente. Servo inútil. Não. Então, igreja, nós temos os dons para viver a nossa vida secular e multiplicarmos, amém? Com o que Deus nos deu. Nós multiplicamos, o Senhor multiplica a nossa vida financeira, o Senhor multiplica os anos de vida, o Senhor multiplica a nossa saúde, o Senhor multiplica a nossa capacidade, nossa suficiência, porque a nossa vida é consagrada ao Senhor, e tudo que passa pelas mãos de Jesus e Ele abençoa, tem a bênção do Senhor e a multiplicação. Porém, eu preciso entender que quando o Senhor me chamou para o reino, Ele me chamou para eu também desempenhar e multiplicar os dons dentro da sua obra. Então, aquilo, amados, que eu tenho de dom, que eu posso colocar para o reino, que eu posso entregar para o reino com generosidade, ouça, e liberalidade. Porque, amados, diante de Deus eu digo isso. Nós vemos pessoas que dizem que entregam para o Senhor e não entregam coisa nenhuma. E depois acontece isso aqui, ó. Pessoas até que estavam no altar. Deus tirou tudo. Deus havia confiado. Amém? Isso eu digo porque é fato, amados. Não só aqui na Cristo Vive Pau Sul, mas em todos os ministérios, em todas as igrejas isso acontece. Porque são pessoas que não entregam para o Senhor com generosidade, com liberalidade. Entregam por algum tipo de interesse. Não fazem de todo o coração para o Senhor. Não multiplicam aquilo que receberam do Senhor. E quando o Senhor vem para acertar contas e vê que aquele dom não está sendo multiplicado, o Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Então, ou seja,
aquilo que aquela pessoa fazia, ela não vai fazer mais, e quem vai fazer vai ser o outro que está multiplicando os dons. É outro que Deus está vendo que o coração está aberto para ele, que a generosidade está ali exposta e revelada, que está fazendo com toda a liberalidade, com todo amor. Então Deus fala, viu, tira dele e dá para aquele. Isso é muito sério. E em toda a nossa vida nós corremos esse risco, se nós não multiplicamos para o Senhor. Bem-aventurado o que coloca os dons que recebeu do Senhor a serviço do reino e permanece multiplicando para Deus. Para todos nós, amados, há duas classes, dois títulos que o Senhor utiliza. Primeiro, servo bom e fiel. Segundo, servo mau e negligente, inútil. Eu oro para que todos essa igreja sejam chamados de servos bons e fiéis. É o desejo do meu coração, amados. Amados, eu não tenho prazer de ver Deus tirando o talento de uns e dando para outros. Eu não tenho esse prazer. Não me agrada, não mesmo. Me agrada ver Deus multiplicando os talentos na vida de cada um. Não tirando e chamando de servo mau e negligente, servo inútil. Não, essa igreja, eu não recebo isso para a vida dessa igreja. Não recebo mesmo. Não recebo. Por isso, eu sempre digo, nós temos aqui uma linha de postura no altar para ser exemplo para os irmãos, para que Deus multiplique na vida de cada um. Porque eu estou aqui multiplicando para o Senhor. Amados, eu vou dizer algo para você. Tem dia que Jesus sabe muito bem, e por isso eu vou testemunhar, que eu sou trazido aqui pelas misericórdias de Jesus. Eu sou trazido a este altar, amados, pela graça de Deus que basta na minha vida. E jamais eu vou pensar o contrário. Jamais eu vou, deixar a minha mente pensar, hoje eu vou pedir para o presbítero pregar para mim lá, porque hoje não vai dar. Jamais! Jamais! O Senhor confiou a mim. O Senhor confiou a mim este dom. E é para eu multiplicar. E se eu começar a fazer corpo mole, o Senhor tira de mim. O Senhor tira e dá para o outro. E isso é para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas principalmente, amados, para o reino. É triste, é vergonhoso, é humilhante. É humilhante alguém que foi confiado por Deus, que foi chamado por Deus para multiplicar um dom maravilhoso dentro da obra do Senhor, porque tudo que se faz dentro da obra de Deus é maravilhoso, irmão. Tudo que se faz dentro da obra do Senhor, da casa de Deus, é maravilhoso. Desde a limpeza da casa de Deus até o louvor no altar, a oração, a pregação, tudo, a manutenção da casa de Deus, tudo é maravilhoso. As aulas para as crianças, tudo é maravilhoso. E é triste, quando alguém, é tirado desses afazeres. Por quê? Porque não multiplicou para o Senhor. Porque não entendeu o que é a multiplicação para o Senhor. Então nós precisamos entender que é tempo de multiplicação. É tempo de multiplicação. Eu não posso olhar a minha condição. Está aqui nossa irmã Gra. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã Gra. Glória a Deus pela tua vida. Deus ama esses que não fazem corpo mole. Eu sei da dor que ela está aqui agora, irmãos. Eu sei da dor que ela está passando aqui agora, porque nós temos acompanhado algo na vida da nossa irmã Gra que não está sendo fácil.
que não está sendo fácil. E hoje a pastora perguntou para ela: você vai na igreja hoje, Magra? Claro que eu vou, pastor. Aí, se eu não for, é aí que eu morro mesmo. É aí que eu vou desabar mesmo. Porque ela sabe que a força para ela continuar está aqui. A força para ela ficar de pé está aqui, amado, diante do altar do Senhor. Porque o Senhor vê o coração do servo fiel, do servo bom. E o Senhor diz: entra no gozo do teu Senhor. Xarabalabastu. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Agora, como que Deus vai chamar de servo bom e fiel se está escondendo o talento? Se não está nem na casa de Deus cumprindo o seu chamado? Como que Deus pode se agradar, amados? Como que Deus pode trabalhar com amor na multiplicação, se não está sendo dado a Ele com generosidade? Se não está sendo dado a Ele com liberalidade? Então é muito sério isso que Deus está nos ensinar nesta noite. Nós precisamos nos esforçar e entender que a partir do momento que nós estamos caminhando com Deus, nós colocamos a mão no arado. E nós não podemos mais olhar para trás e ficar vendo condições. Ah, se eu posso, se eu não posso, se dá ou se não dá. Deus é a nossa capacidade, Deus é a nossa suficiência, Ele é quem nos sustenta, a nossa vida é dEle, tudo pertence a Ele, nada é nosso, Ele faz o seu querer na nossa vida, irmão. Então esta igreja precisa crescer, esta igreja vai crescer, esta igreja vai multiplicar para Deus. Aqueles que estão dormindo, Deus vai despertar. Você tem dons, você tem talentos para serem colocados na obra de Deus. Não é para você usar só lá fora. Essa igreja não é uma igreja de egoístas. Essa igreja é uma igreja de pessoas que amam a Jesus acima de tudo e acima de todos. Jesus está acima, amados. E para encerrar, eu quero ler com você, para você receber na tua vida a multiplicação de tudo que você tem entregue ao Senhor. 1 de Reis 17, 9 a 16. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já ordenou tudo na tua vida. Ele já ordenou. Não pense você que o que vai acontecer ou o que está acontecendo é um acaso. Algo, nossa, agora está acontecendo isso. Deus já tinha ordenado. Tudo, Deus já ordenou. Então, entenda isso. Que tudo vem na nossa vida com a ordem de Deus. Assim, para Elias. Ele diz: Elias, vai lá para Sarepta, que eu já ordenei uma mulher viúva lá que vai te sustentar. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: o Senhor te diz essa noite, não temas. Não temas. Aleluia.
Não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro para mim, diz o Senhor. Amado, você está aqui para aprender a fazer primeiro para o Senhor. Você está aqui para isso, para aprender isso e praticar isso. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Aleluia. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amados, eu estou aqui como profeta de Deus, como anjo da igreja, para dizer para a tua vida: passa primeiro para Deus. Não tenha medo. O profeta disse: não temas. Assim eu digo para ti nesta noite: não temas. Não temas de fazer primeiro para o Senhor. Não temas. Olha, aleluia. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim. Dê as suas primícias ao Senhor, amados, sem medo. Dê as primícias com generosidade, com liberalidade, com amor. Passa para o Senhor com alegria. Se envolva com o reino de Deus, se envolva com a obra do Senhor, amados. Não tenha medo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. Ou seja, amados, na sua vida tudo vai ser multiplicado. Quando você, de fato, faz primeiro para Deus. Seja ousado. Não se importe com o que os outros vão dizer. Porque, amados, para muitos agora aqui, né, as pessoas ouvem uma pregação dessas, principalmente para os desigrejados. E é com você mesmo que eu estou dizendo, desigrejado. E talvez ele esteja dizendo assim: olha lá, está querendo tirar até o sustento da viúva. Está tentando tirar até o que a viúva não tem. Eu estou aqui para dizer que quando nós vivemos para Deus e fazemos para Deus, Deus nos honra. E nada falta na nossa vida. Nada faltará na nossa vida, porque Jesus é o nosso pastor. E quando Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. E quando Jesus é o nosso pastor, nós fazemos de fato para Ele com alegria, com amor, com gratidão, com generosidade, com liberalidade. Nós entregamos a Ele, amados, de coração. Então, você vai ver sempre. Você vai ver sempre. Aleluia. A panela cheia de farinha e a botija cheia de azeite. No modo figurado aqui, para tudo na sua vida. Por quê? Com os olhos da fé eu vejo a multiplicação na tua vida. Viu, dona? Vai lá e faz primeiro para mim. Amados, a generosidade, a liberalidade moveu o milagre. Deus já tinha ordenado essa viúva, porque Deus já conhecia o coração dessa viúva. E Deus sabia que essa viúva não ia negar quando o profeta pedisse. E quando o profeta pediu,
O que ela disse? O que ela fez? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. A generosidade, a liberalidade liberou a multiplicação. A generosidade, a liberalidade com amor. Amados, imagine, eu comentei agora há pouco da situação de Abraão, quando Deus lhe pediu filho. Sim? O que Abraão fez? No mesmo momento, amém, Senhor. O Senhor vai me guiar para o monte que eu tenho que ir? Mãe, de madrugadinha, estou indo com o moço, com meu filho, com os moços. E foi. A mesma coisa com essa viúva, amados. Ela disse para o profeta, olha, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer lá um bocadinho para mim e para o meu filho comer e depois morreremos. Quando o profeta diz, faz primeiro para mim. Ela nem pensou nela e no filho. Porque quando o profeta disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, mas aquilo para ela foi o suficiente. Aquilo para ela foi tudo que ela precisava ouvir. E ela foi com amor lá dentro e fez com amor para o profeta e trouxe tudo para o profeta. Aleluia. E a farinha não acabou. O profeta comeu, imagino, e disse, pode ir lá agora e fazer para você e para o teu filho. Imagina a cara da viúva. Mas ela acreditava. Ela foi. Ela chegou perto da panela. Como é que estava a panela? Cheia de farinha. Ela chegou na botija de azeite. Cheia de azeite. E tinha só um pouquinho. E ela tinha usado para fazer o bolo para o profeta. Filho, vamos fazer um bolo aqui agora. Pegaram a farinha, pegaram o azeite, fizeram um bolo grande. Vamos fazer um pão aqui, filho. Fizeram um pão grande. Comeram o bolo, comeram o pão. Usaram lá meia panela de farinha, meia botija de azeite. Ô mãe, a senhora não usou farinha? Usei, filho. Usou azeite? Usei metade. Ficou pela metade. Mas tá cheio. Tá cheio, mãe. Tá cheio. Então vamos fazer outro bolo então e outro pão. Chama o profeta para ele vir comer com a gente aqui. Comeram ela, o filho e o profeta por muitos dias. E a farinha não acabou. E o azeite também não acabou. Amados, é promessa do Senhor para os generosos, para aqueles que fazem primeiro para Ele. O nosso Deus não é Deus de troca. Não é Deus de troca. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. É um Deus que se agrada no coração generoso. Por isso Ele diz que a alma generosa, essa prosperará. E eu recebo isso para essa igreja. Amados, na nossa vida não haverá necessidade de nada. Na nossa vida, nada se acabará. Pelo contrário, tudo será multiplicado. Porque nós estaremos aqui, nos incentivando uns aos outros a multiplicar para o Senhor, a dar para o Senhor com alegria, com liberalidade, com generosidade, e vamos ver na nossa vida a multiplicação. Porque para isso o Senhor nos chamou, para multiplicar.
para ver o milagre de Deus na nossa vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! A Jesus toda a glória. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você, meus amados, porque Deus tem multiplicação para a tua vida. Deus tem algo novo para trazer à sua vida neste ano. Coisas grandes o Senhor tem preparado para ti e para a tua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por esta noite preciosa, por esta mensagem maravilhosa que veio do trono de Sua graça para o nosso espírito, Senhor, nos dando entendimento, aprofundando-nos, Senhor, neste entendimento a respeito da generosidade, a respeito, ó Deus, de multiplicarmos para Ti, a respeito de darmos a Ti, Senhor, com alegria, com amor, com liberalidade. Senhor, isso é o que nos importa. Isso é a melhor parte da nossa vida, poder dar a Ti, poder fazer para Ti, nos envolver com Teu reino, nos envolver com a Tua obra, ajudar, Senhor, na Tua igreja, ajudar, Senhor, nas necessidades do Teu reino, Senhor, daquilo que é a Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus, por fazer chegar à nossa vida os recursos. Muito obrigado por nos capacitar para realizar as funções da Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada ovelha preciosa que já está multiplicando os seus dons para Ti, fazendo na Tua casa, em Teu nome, com amor, com liberalidade, com generosidade. Senhor, que muitos mais, Senhor, venham ser levantados, venham ser despertados para colocarem em prática, Senhor, aquilo que receberam de Ti. Que venham cooperar, que venham ajudar, porque o Senhor diz que quando somos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Assim eu creio que esta igreja será colocada no muito. Esta igreja ainda será colocada no muito, Senhor, pelas Tuas mãos, pelo Teu poder. Por isso o Senhor está a nos ensinar. Por isso o Senhor está nos ensinando a fazer primeiro para Ti, a dar primeiro para Ti, a entregar primeiro a Ti, Senhor, com amor, com alegria, trazer as nossas primícias, trazer os primeiros frutos, dar a Ti, Senhor, com amor, com liberalidade. Obrigado, Espírito Santo, por este ministério que tem o compromisso com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este ministério que é santo, que teme o Teu nome, que treme diante, Senhor, da Tua glória, e que leva aos Teus filhos, ao Teu povo, a verdade que liberta. Jesus, é por esta verdade que vivemos, é por esta verdade que nós crescemos e avançamos para louvor do Teu santo nome. Manifesta, Jesus, sobre nossa vida o Teu querer. Manifesta sobre nós a Tua vontade, Jesus. Opera o Teu milagre, Senhor. Opera o milagre da multiplicação em nós. Que haja, Senhor, a abundância para toda a generosidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo o povo de Deus diga amém.